Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olá, olá para todo mundo. Oi, Vinícius, bom dia. Bom dia para Andressa. Já vou marcando vocês aqui, tá? Bom dia para Andressa. Que mais? O João Wesley. Maria Eduarda. Bom dia, Ana Vitória. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vitória chegou. Bom dia, Vitória. Bom dia, Peter. Tudo bem? Que coisa boa. Coloquei seu nome já, Vitória. Olha o David. Bom dia, David. Amanda. Bom dia, Amanda. É verdade, né, Peter? Hoje tem prova, né? Hoje começam as provas. É a primeira que vocês vão fazer, não é? Eu acho. Sofia Guimarães. Guilherme, né? Que chegou? E aí, pessoas? Vamos começar? As aulas estão em dia, vocês estão conseguindo assistir as minhas aulas, acompanhar a resolução dos exercícios? Me conta como é que tá sendo. Oi, Eduardo, bom dia. Vou colocar você aqui. Vou colocar a Pamela. A matéria tá em dia, as pessoas? É verdade, Peter, eu tive que tomar o meu também. Hein, pessoal, me conta se as aulas estão em dias, por favor, para eu ter uma ideia de como fazer hoje, assim. Tá em dia, Eduardo? Vinícius também tá. Ai, que bom. Que bom. Oi, Sofia. Vou marcar você aqui. Bom dia. Bom, pessoal, na última aula, que foi ontem, né? A última aula que eu postei lá no site, lá no aplicativo. Ixi, os cachorros, peraí. Deixa meus cachorros quietarem um pouquinho, só um minuto. Senão fica ruim vocês ouvirem, né? São 3. Pensa na barulheira que é isso aqui, gente. Enquanto isso, vão pegando o caderno, tá? Aí, parou. Pessoas, então. Pois é, David, isso me deixa tão preocupada. Eu também acho que tem muita gente atrasado. E isso é ruim, né? Porque a nossa prova tá chegando. Bom, pessoal, agora acho que dá para começar. Na aula de Guilherme, todos os dias, essa hora, quer ver? Agora são 8h30, né? Todos os dias 8, 8h30 e 6 horas da tarde, é impressionante, são nesses dois horários. Eles latem desse jeito muito alto e começam a uivar. Não sei o que acontece, mas todos os dias nesse mesmo horário. 8h30 da manhã e 6 horas da tarde. Impressionante. Gente, a questão da prova. O Eduardo tá me perguntando se vale nota. Não vale, tá, Eduardo? Essas avaliações, não só a minha, todas as outras, são avaliações para conferir o desempenho, né? Para a gente poder acompanhar como é que vocês estão lidando aí com o estudo à distância, tá? Ele não vale nota, tá? Essas provas não valem nota. Mas então vamos lá. Eu também não sei o que acontece, meninos. Deixa eu ver, Peter. Você acordou 6h41?
E o seu cachorro começou a latir. Pois é, os meus aqui, eu não sei o que acontece. Eles começam a latir do nada. Sofia, não. Por quê? Falaram pra vocês que vale? Só se eu tiver enganada, então. Faz assim, ó, faz assim, pra ninguém ficar com dúvida e eu não passar a informação errada, depois vocês perguntam pra Tati, pode ser? Porque eu fico com medo também de falar uma coisa e não sei, mas que eu saiba, não vale nota. Que eu saiba, não vale nota. Mas conversa com a Tati depois, pode ser que daí vocês pegam a informação certa. Às vezes tá valendo nota e eu não tô nem sabendo. Pode ser assim? Vocês fazem isso? Conversa com a Tati mais tarde. Ela é de marcar X. São 10 questões só de marcar. Todas as questões aí. Ah, bom, então tá certo. Então não tô enganada, não. Aí o Vinícius confirmou. A Tati falou que não vale nota. Então tá certo. Né? Pois é, Pamela. A notícia que eu tenho é de que não vale, tá? Bom, pessoas, vamos começar? Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de nota, fala com eles mesmo. Aí, ó, não vale nota, tá certo? Ah, então eu tô certa. Pessoal, preparem o caderno de vocês aí rapidinho pra gente conversar um pouquinho, né? Acompanha o que eu vou passar aqui, vocês podem acompanhar no caderno, tá bom? Pamela, vamos de novo? A prova tem 10 questões de marcar X, tá? Não é nada de A e B, é de marcar X as questões. Como se fosse o simulado, tá? Só que agora são 10 questões para cada professor e não 5 como é no simulado. Ó, a Joana chegou, bom dia. É, bem parecido com o simulado, isso mesmo. Tudo bem, Joana, e você? Pessoal, licença, eu vou virar minha câmera aqui, tá? Queridos, então, vocês já estão preparados? Eu já posso começar aqui? Me dá um okzinho, por favor, pra gente não demorar muito. Ah, fico feliz, Joana. Eu quero começar fazendo tipo uma revisão do que foi visto na aula de ontem. Pamela, sim, acompanha isso aqui no caderno, tá? Que daí a gente tira dúvida e eu vou fazer mais alguns exercícios do livro também. De agora pra frente, a gente só vai fazer exercícios, tá? Só vai fazer exercícios. Guilherme, eu não consigo te responder essa pergunta, eu não sei. Ah, o Cauã chegou? Deixa eu colocar a presença pro Cauã, só um minuto, pessoal. Prontinho, bom dia, Cauã. Ó, parece que chegou o Matheus, né? Bom dia, Matheus. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui. Com licença, eu vou desativar os comentários, tá bom? Para eu poder começar. E aí, só lembrando que é para copiar no caderno, tá? O que eu colocar aqui na folha é para copiar no caderno. Vou colocar aqui a data direitinho. Hoje é dia 16, tá? Vou colocar a observação de que é para copiar no caderno, caso alguém entre depois das orientações. Pessoal, conforme eu disse para vocês, a partir de agora a gente só vai fazer exercícios, tá bom? Então, de agora até a data da prova, até terminarmos o bimestre, é só exercícios. Na live de hoje, eu quero fazer um exemplo aqui do que nós conversamos ontem sobre MMC e MDC, tá? E aí, se tiver dúvida, vocês me perguntem. Já já eu ativo os comentários de novo, tá bom? Bom, na aula de ontem a gente conversou sobre MMC e MDC, né? A gente viu que MMC é o mínimo múltiplo comum, não é isso? Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando dos números 30 e 40. Então, vamos supor que eu queira calcular isso, o MMC entre 30 e 40.
Sendo o MMC o mínimo múltiplo comum, isso significa que ele é o menor múltiplo, pelo menor número, que é múltiplo tanto do 30 quanto do 40. Né? Para fazer esse cálculo, a gente tem duas maneiras diferentes, que é o que está lá no aplicativo da escola. Né? A primeira maneira é a gente escrever os múltiplos de 30 e os múltiplos de 40 até achar alguém que se repita. Né? Então, vou colocar aqui, ó, primeira maneira. Eu vou dar o tempo de vocês copiarem, tá? Fiquem tranquilos. Então, a primeira maneira é você calcular os múltiplos de 30 e depois os múltiplos de 40. Se a gente for calcular os múltiplos de 30, eles serão os resultados da multiplicação do 30. Não pode esquecer disso. Então, ó, eu vou ter que fazer 30 vezes 0, que é 0. 30 vezes 1, que é 30. 30 vezes 2, que é 60. 30 vezes 3, que é 90. 30 vezes 4, e assim por diante. Certo? Então, esse aqui são os múltiplos de 30. Como eles são infinitos, a gente não consegue escrever todos, né? Os de 40, a gente teria que proceder da mesma forma. Teria que fazer 0, que é 40 vezes 0, depois 40 vezes 1, que é 40, 40 vezes 2, que é 80, 40 vezes 3, que é 120, 40 vezes 4, que é 160, e assim por diante. Percebam que nessas duas listas tem números que se repetem. Tem números aqui que são múltiplos tanto do 30 quanto do 40. É o caso do 0, ó. E é o caso do 120. Percebem? Tirando o 0, porque o 0 sempre vai ser um múltiplo comum entre 2 ou 3 números, tá? Tirando o 0, o menor número que se repetir é o MMC. Então, nesse caso, o MMC entre 30 e 40 é 120. Então, vou colocar aqui, ó. O MMC é 120. Só que vocês precisam concordar comigo que essa maneira ela não é muito prática de se fazer, né? Porque aqui, ó, 30 e 40 ainda são números pequenos, mas e se esses números fossem maiores? Fazer por esse método aqui, ó, às vezes é tranquilo, mas nem sempre. Às vezes pode ser um método mais difícil, pode ser que esse MMC demore a aparecer e a gente precise fazer muitos cálculos até chegar nele, né? É por isso que na aula de ontem eu ensinei a segunda maneira. A segunda maneira de calcular, talvez seja a mais fácil, é a maneira que a gente chamou de fatoração simultânea, tá? Vou até colocar o nome aqui. A gente chamou de fatoração simultânea. Não se preocupem que eu vou dar tempo de copiar, tá? Na fatoração simultânea, o que a gente fazia era fatorar os dois números ao mesmo tempo. Então, a gente fatorava o 30 e o 40. A gente fazia assim, ó, 30,40, e aí passava aquele mesmo traço da fatoração. Eu fatorava esses dois números ao mesmo tempo. O que que isso quer dizer? Eu vim aqui e pensava, esses números são divisíveis por 2? Esses são, né? Então, a gente coloca o 2 aqui como se fosse uma fatoração normal e divide esses números por 2. 30 dividido por 2 é 15. Então, embaixo do 30 eu coloco um 15. 40 dividido por 2 é 20. Então, embaixo do 40 eu coloco um 20. Desses números, ainda tem números divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 de novo. O 15, que não é divisível por 2, porque ele é ímpar, eu não posso fazer a divisão, porque essa divisão dá resto. Então, eu copio o 15 aqui embaixo. Ó. E faço 20 dividido por 2, que é 10. Aí, a gente procede da mesma forma, tá? Então, aqui divide por 2 de novo, fica 15 e 5. Agora, não tem mais números divisíveis por 2. Então, a gente passa para o próximo número primo da lista, que é o 3. Né? Então, aqui, ó, a gente faz 15 dividido por 3, que é 5. E o 5 que não divide por 3, a gente copia. Por último, a gente divide todo mundo por 5, que daí vai ficar 1 e 1. Chegou em 1 e 1, acabou o nosso cálculo.
Aí, eu só preciso multiplicar esses fatores que apareceram aqui. Então, nessa hora, o que a gente faz é multiplicar esses números, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, e 24 vezes 5 dá justamente os 120. Que é o número que eu tinha calculado antes, tá vendo? Então, a gente tem duas formas de calcular o MMC. Eu vou ativar os comentários aqui de vocês para ver se tem alguma dúvida sobre esse assunto, tá bom? Aí, vocês dão uma olhada nisso, tá? Eu vou deixar aqui para poder copiar, e aí vocês me falam se ficou alguma dúvida. Tudo isso aqui tá na aula de ontem, tá? Tá na aula do aplicativo de ontem, dia 15. Então, se alguém não viu isso aqui, se alguém não tem nada disso no caderno, tem que voltar lá na aula do dia 15, tá bom? Vou esperar vocês um pouquinho. Ó, a Sofia tá sem dúvidas. Ótimo, Sofia, fico feliz. Oi, Ronaldo, tudo bem? Vou colocar você aqui. João Wesley tá ok. Ô, Maria Eduarda, não, tá tudo certo. A live vai ficar salva, tá? Daquele mesmo jeito, então depois vale a pena você dar uma olhada aí, tá? Pra ver se você não perdeu alguma explicação. Perfeito, então, pessoas. Quando vocês tiverem terminado de copiar, vocês me dão um okzinho, porque tem um exercício que eu quero fazer com vocês, tá? Quando tiverem terminado de copiar, tá bom? Esse assunto, ele é muito legal, né, assim, de trabalhar. Todo mundo estudou aí no quinto ano isso aqui. Então, geralmente, no sexto, eu percebo que vocês gostam disso. Esse cálculo é bacana, né? Beleza. Tia, e se fizer uma de 100? Como assim uma de 100, Guilherme? Se fazer uma de 100, você pode me explicar como que é fazer uma de 100? Eu não entendi. De 100 o quê, meu bem? Ó, deixa eu marcar a presença da Cauane, que eu não tinha marcado. Bom dia, Cauane. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro agora na página. Peraí, deixa eu olhar aqui. Página 157. Guilherme, mas pode, tá? Apareceu o número 100, você fala? Não tem problema nenhum. Qual seria o problema de aparecer o número 100? Tá tudo bem. Ah, o Cauã. Deixa eu ver, Cauã. Eu acho que eu já marquei você. Marquei. Marquei você, Cauã. Pessoal, na página 157, a gente vai fazer agora o exercício número 8, tá? Máximo divisor comum, do jeito que aprendemos no quinto, só relembra. Tá bom, David. Eu vou só fazer esse exercício de MMC e aí a gente vai passar para o MDC, tá bom? Fica tranquilo. Bom, pessoal, já estão aí comigo? Na página 157, a gente vai fazer o número 8. Esse exercício número 8 aí, a gente lê assim, sem problemas, Ronaldo. A gente lê esse número 8 e nem parece que ele é um exercício de MMC, né? Mas a gente tem que ler com bastante atenção. Olha só o que ele diz. Num ponto de ônibus. Ah, peraí, deixa eu ver a Pamela. Prof, eu ainda não fiz o resumo que você passou. Ah, mas Pamela. Ah, tá, não, entendi. Tudo bem, sem problemas. Beleza, Ronaldo. Gente, vamos? Exercício número 8. Olha só o que ele diz. Num ponto de ônibus, passa um ônibus da linha A de 15 em 15 minutos. Pausa um pouquinho a leitura e vamos anotar isso. Um ônibus que ele chamou de A passa de 15 em 15 minutos lá nesse ponto.
É muito importante a gente fazer exercícios de interpretação assim, tá? Devagar, lendo e escrevendo, tá? Aí, continuando a leitura. E um da linha B de 20 em 20 minutos. Então, ó, o da linha B, ele passa de 20 em 20 minutos. Antes de terminar a leitura do exercício, a gente já pode parar para pensar. Vou tirar, Sofia. Antes de terminar a leitura do exercício, a gente já consegue pensar um pouquinho sobre ele. Porque, olha, o que significa dizer que o ponto A passa de 15 em 15 minutos? Significa que, se ele passou agora, vamos supor que ele, sei lá, ele tem acabado de passar lá, né? Esse momento em que o ônibus A acabou de passar é o que a gente chama de momento inicial. O momento inicial, geralmente, ele é representado pelo 0, né? Se vai passar de novo daqui 15 minutos, ó, daqui 15 minutos tem outro ônibus. Aí, se ele passa de 15 em 15, daqui a quanto tempo vai passar outro ônibus? Daqui 30 minutos. Depois de 15 minutos, já vão ser 45. Depois de 15 minutos, já vão ser 60. Isso aqui, ó, tá aparecendo o conjunto dos múltiplos, né? De 15, ó. 15 vezes 0 é 0, 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 30, 15 vezes 3 é 45. Então, para saber daqui quanto tempo o ônibus A vai passar, basta eu lembrar que é um múltiplo de 15. O mesmo jeito vai ser o ônibus B, né? Se ele passou agora, o próximo vai passar daqui 20 minutos. O outro vai passar daqui 40 minutos. O outro vai passar daqui 60. O outro vai passar daqui a 80. E assim por diante. Então, isso aqui, pessoas, que eu fiz foi estruturar o exercício. Foi anotar os dados e pensar o que esses dados significam. Agora, eu posso continuar a leitura do enunciado. Olha o que diz lá no enunciado de novo. Às 9 horas, passaram os 2 ônibus nesse ponto e eu quero saber a que horas esses ônibus vão passar juntos de novo. Pessoas, vamos supor que agora sejam 9 horas. Se agora são 9 horas, é porque 9 horas é o meu momento inicial. Tá vendo? 9 horas é esse aqui, ó, seria o meu 0, seria o meu início, tá? Eu quero saber quanto tempo vai demorar para esses ônibus passarem juntos de novo. Então, se eles passaram juntos agora, eles vão passar juntos de novo o quê? Daqui 60 minutos, tá vendo? Para eu saber que horas são, é só eu fazer o cálculo. 60 minutos não é 1 hora? Então, eles vão passar juntos de novo daqui a 1 hora. Que horas vão ser? 10 horas da manhã. É? Então, vou colocar assim, ó. Passarão juntos. Passarão juntos. Novamente. Às 10 horas. Percebe? Então, isso aqui, ó, nem pareceu, mas virou um cálculo de MMC. Agora que a gente já sabe a ideia, ao invés de ficar escrevendo os múltiplos, a gente poderia simplesmente fazer a fatoração simultânea do 15 e do 20, tá? Aí ia dar o mesmo resultado, certo? Vou ativar vocês para vocês me falarem se entenderam. Diga, Sofia. Vou esperar um pouquinho os comentários chegarem, vocês me falam se ficou tudo certo, tá? Se vocês conseguiram entender. Entendeu? Ótimo. Fácil, né? Na lista de vocês tem muitos exercícios assim, tá? Tem bastante exercício assim. Que bom que vocês acharam fácil. Beleza, vocês são fera demais, gente. Que isso? Perfeito. Então, agora, pessoal, que a gente viu um pouquinho o MMC, agora eu gostaria de falar do MDC, tá? A não ser que vocês tenham mais alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre MMC? Se não, eu vou passar para o MDC já, tá?
Ó, agora é o carro de som, agora os cachorros latem de novo. Easy. Que bom, David. Então, vamos passar. Olha só. Sim, sim. Peraí que o Guilherme pediu pra esperar. Calma, calma. Já vou chegar lá no MDC. Deu certo, Guilherme? Milho verde. Todo dia, Sofia. Todo dia. Guilherme, eu vou virar, tá bom? Ah, beleza. Então, pessoal, depois de falar do MMC, a gente conversou sobre o MDC. Eu vou tirar os comentários de novo para ficar melhor para copiar, tá bom? Aí, deixa eu só ver como que eu fiz aqui para ficar igual. Tá. Quando a gente conversou sobre o MDC, eu falei para vocês lá no vídeo que MDC significa máximo. Olha, máximo quer dizer que é o maior, né? Ao invés de ser múltiplo, o MDC é o divisor. E ele também é comum a alguns números, tá? Aqui também no MDC a gente tem algumas maneiras diferentes de calcular. Deixa eu só seguir o mesmo padrão que eu fiz ali atrás. Então, já vou passar o exemplo. A gente também tem algumas maneiras diferentes de calcular o MDC, né? O primeiro deles que eu quero fazer é o MDC entre 45 e 60. Bom, pessoal, a primeira maneira de fazer isso é parecido com o MMC. É você escrever todos os divisores do 45, escrever todos os divisores do 60 e aí pegar o maior número que se repete nessas duas listas. O problema é que essa maneira é muito demorada. Vocês lembram de eu falar que o cálculo dos divisores, a gente pode errar, né? A gente pode esquecer algum divisor de fora. O método de fazer o cálculo de divisor não é um método muito legal, assim, não é um método muito curto, né? Então, para calcular MDC, eu vou mostrar aqui de duas maneiras diferentes, tá? A primeira maneira, eu vou mostrar como está lá no aplicativo da escola, tá? A primeira maneira que eu ensinei para vocês foi fazer o que eu chamei lá de jogo da velha estendido. Ele é o seguinte, a gente faz esses dois números, a gente coloca esses dois números como se fosse fazer um jogo da velha com eles. Assim, ó. Essa maneira, pessoal, é uma das mais fáceis que existem, tá? De verdade, ela é uma das maneiras mais fáceis. Nesse espaço do meio, aqui, a gente vai colocar os números que a gente vai calcular o MDC. Então, aqui eu quero o MDC entre 45 e 60. Eu vou escrever esses dois números aqui, ó, nesses dois primeiros espaços do meio. Só que é muito importante que eu escreva o maior número e depois o menor. Isso aqui é muito importante, tá? Maior número, que é 60, e na frente dele o 45, que é o menor. Aí, quando chega nessa hora, eu vou precisar pegar um rascunho, ó, vou pegar o meu rascunho aqui, e vou fazer nele a conta de divisão, 65 dividido, 60 dividido por 45. Aqui no meu rascunho, ó, eu divido esses dois números. Tá vendo? 60 dividido por 45, o mais próximo aí é o 1. 1 vezes 45 é 45. E 60 menos 45 é 15. Isso quer dizer, pessoal, ó, que o resultado da divisão, o quociente é 1 e o resto é 15, tá? Aqui, ó, no 45, acima dele, eu vou colocar sempre o quociente. E abaixo dele, eu coloco o resto, tá? Então, o 1 vai estar aqui em cima, o 15 vai estar aqui embaixo, ó. Desse jeito. Se esse resto ele for diferente de zero, eu preciso passar esse número daqui para cá, ó.
Eu preciso copiar ele de novo na frente do 45. Tá vendo? E aí eu faço o mesmo passo, pego 45 e divido por 15. Então, de novo, você vai lá no rascunho e faz 45 dividido por 15. Essa conta, ela vai dar exata. 45 dividido por 15 é 3. 3 vezes 15 é o próprio 45, isso aqui dá resto zero. Então, ó, de novo, eu tô dividindo por 15. Então, eu venho no meu jogo da velha, acima do 15 eu coloco o resultado da divisão, abaixo do 15 eu coloco o resto. Então, o resultado deu 3. Eu vou colocar o 3 aqui em cima. E o zero, que é o resto, eu coloco aqui embaixo. Quando você achar o resto zero, já pode parar. Achou o resto zero, já acabou o nosso cálculo do MDC. Aí, para ver o resultado, você vai olhar nesse espaço do meio, qual foi o último número que você escreveu. O último número que eu escrevi no espaço do meio, que foi o 15, né? Ó. Então, esse é o MDC entre 45 e 60. Viu só? A segunda maneira de calcular o MDC, que é a maneira que vocês aprenderam lá no quinto ano, tem a ver com fatoração também, tá? A segunda maneira é como se fosse, ela é muito parecida com o cálculo do MMC. Então, a gente também escreve o 45 e o 60 assim, ó. E também passa o traço da fatoração. Sabe qual é a diferença? Deixa eu voltar aqui um minuto. Peraí só um pouquinho. Olha, no cálculo do MMC, quando eu chegava, por exemplo, aqui, ó, quando eu ia dividir esses dois números por 2, o 15, ele não era divisível por 2. Então, no MMC, eu podia repetir o 15 na linha de baixo. No MDC, você não pode repetir assim, ó. Não pode. Você precisa dividir os dois números. Esse método ele é um pouco chatinho por conta disso. No MDC, por exemplo, eu não posso colocar o 2 aqui, porque o 2 só divide o 60. No cálculo do MMC, no MDC, desculpa, eu só posso colocar aqui um número que divide esses dois. Então, o 2 eu não posso colocar, porque esse número não divide por 2, mas o 3 dá para colocar, porque o 3 divide esses dois. 45 dividido por 3 é 15, 60 dividido por 3 é 20. Agora, eu preciso encontrar um número que divide esses dois. Não é o 2, não é o 3, é o 5. Porque tem que ser número primo, né? 15 dividido por 5 é 3, 20 dividido por 5 é 4. Percebe que não existe nenhum número que divide 3 e 4. Não existe nenhum divisor comum entre esses. Então, minha conta acabou. O resultado da multiplicação o resultado do MDC é a multiplicação entre esses dois números. Entre esses dois métodos, eu prefiro esse, tá? Eu prefiro esse, mas você pode escolher qualquer um que você quiser, tá? Esse aqui vocês aprenderam no quinto ano, esse é um jeito novo que eu ensinei no sexto, tá? Vocês podem escolher qual vocês preferirem aí. Tudo bem? Ó, comentários estão ativos, então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Vou esperar um pouquinho só pro... Não, não acabou não, Peter. Tem mais alguns minutinhos. Acaba 9h10. Ainda vai dar tempo de fazer um exercício de MDC. É, tá acabando. Sem dúvidas. Escolham o método que vocês preferirem, tá? Qualquer um desses dois. Ou a primeira maneira ou a segunda maneira. Esse aqui chama algoritmo de Euclides e esse aqui chama fatoração simultânea também, tá? Sem dúvidas, posso fazer exercício? Meninos, conversa comigo. Só comigo aqui, tá? Fazendo favor. Depois que vocês tiverem terminado de copiar, se não tiver dúvida mesmo, eu quero que vocês abram na página 167 para a gente fazer um exercício. Vamos ver.
Sem dúvidas. Beleza. Nossa, caramba, legal. Gostei, hein? Então, vamos para a página 167, fazer um exercício de MDC. Pamela, então, honestamente, eu acho mais fácil, não é que é mais fácil, eu acho que existe menos possibilidade de erro nessa maneira aqui. Sabe por quê? Esse cálculo não é difícil, mas se a sua tabuada não tiver assim afiada, fica mais chato, fica mais complicadinho você achar um número que divida os dois. Às vezes esse processo pode demorar mais. Esse aqui não, porque esse aqui é fazer divisão, todo mundo sabe fazer divisão. Entende? Aqui é só fazer 60 dividido por 45, todo mundo sabe fazer isso. Entendeu? Esse eu acho, assim, ó, os dois são fáceis, mas esse aqui eu acho que para alguns números pode ser mais complicado, tá? Então eu prefiro o algoritmo de Euclides, esse aqui, o joguinho da velha. Bom, pessoal, então página 167. A gente vai fazer agora, dessa página, o exercício número 15, que também é um exercício de interpretação. Bom dia, Kaique. Exercício número 15, tá? Quando vocês chegarem lá, me dá um ok, fazendo favor, para eu saber que eu posso continuar. Tá atendendo tudo, Joana? Que coisa boa. E eu fico muito contente. Bom, pessoas, eu vou fazer aqui, vou começar a leitura aqui então, pra gente não atrasar, tá? Olha só. Estela vai cortar 2 peças de tecido em pedaços de tamanho igual, para tudo. Presta atenção nesse enunciado. A Estela, ela tá com 2 pedaços de tecido. Vamos supor, olha, eu vou só representar, tá? Vou só representar aqui de um jeito. Vamos supor que isso aqui é o tamanho de um dos pedaços e esse aqui é o tamanho de outro pedaço. Percebe? O que ela quer fazer? Ela quer repartir esses tecidos em pedaços de mesmo tamanho. Então, ela quer encontrar um tamanho fixo de tal maneira que ela consiga repartir esses 2 tecidos. Então, por exemplo, vou pegar esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui. Aí aqui, ela vai partir o mesmo tamanho. Pedaços do mesmo tamanho, tá vendo? Ó. Esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Percebe? Pessoas, o que dá ideia de divisão, de repartir em pedaços iguais, é múltiplo ou é divisor? Responde isso para mim. O que dá a ideia de repartir em pedaços iguais? É o múltiplo ou é o divisor? Se eu quero dividir alguma coisa, eu tô falando de múltiplo ou eu tô falando de divisor? Presta atenção só no nome, hein? O próprio nome já fala a resposta, né? Eu tô falando justamente, Andressa. É Andressa? É Andressa. Justamente, eu tô falando de divisor. Muito bem. Se eu quero descobrir um tamanho no qual eu posso dividir esses 2 tecidos, eu tô falando de um divisor. Continua a leitura do enunciado. Esse tamanho deve ser o maior possível, então é o MDC mesmo, porque o maior divisor possível é o MDC. Uma das peças tem 90 metros, eu vou falar que essa daqui tem 90, tá? Uma das peças tem 90 metros e a outra tem 78 metros. De que tamanho Estela deve cortar cada pedaço? Como vocês já falaram para mim que é o MDC, eu só preciso calcular o MDC entre 90 e 78, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, MDC entre 90 e 78. Pessoas, eu vou fazer no método de Euclides, tá? Vou fazer o método de Euclides. Então, aqui, ó, eu vou colocar o jogo da velha estendido. Ó. O maior número, depois o menor. Assim. Aí, a gente vai fazer... Ó, licença que eu vou desativar os comentários aqui, tá? Aí, eu vou lá no rascunho e faço 90 dividido por 78. Já tá acabando o nosso horário, eu tenho que correr. Tá vendo só? 90 dividido por 78, aqui vai dar 1. 1 vezes 78 é 78. E 90 dividido por 78 dá 12.
Ou, dividido não, menos, né? 90 menos 78 dá 12. Então, o quociente, que é 1, eu coloco em cima do 78. O resto, que é 12, eu coloco embaixo. Tá vendo só? E aí eu faço o quê? Como o resto é diferente de zero, eu passo o resto para frente do 78, ó. Viu só? Agora, eu tenho que fazer 78 dividido por 12. Então, vamos de novo aqui na divisão, no rascunho. Vou fazer 78 dividido por 12. Vamos ver, vai dar 6? Acho que vai dar 6. Porque 6 vezes 12 vai dar 72, ó. E aí, 78 menos 72 dá 6 também. Então, é isso mesmo. Ó, o resto da divisão é 6 e o quociente também é 6. Então, eu vou escrever o quociente em cima, o resto embaixo. Viu só? Esse 6, como ele é diferente de zero, ele vai passar para frente do 12. Então, ó que massa. Faço 12 dividido por 6, só que 12 dividido por 6 é 2. Eu não preciso nem fazer a conta, né? A gente sabe que essa divisão é exata. 12 dividido por 6 dá quociente 2 e resto 0. Chegou no resto 0, já acabou tudo, acabou o cálculo. Porque é o resto 0 que eu preciso encontrar mesmo. Olha no espaço do meio, o maior número que a gente... o último número que a gente escreveu foi o 6. Isso quer dizer que o MDC entre 90 e 78 é 6. Tá, Adriana, mas é 6 o quê? Isso aqui significa que cada pedacinho desse, ó, mede 6 metros, tá? Então, a primeira pergunta do exercício já está respondida. Cada pedacinho tem que medir 6 metros. O exercício faz uma outra pergunta, né? Que quer saber com quantos pedaços ela vai ficar. Para saber a quantidade de pedaços, basta a gente fazer 90 dividido por 6 e 78 dividido por 6, né? Que aí a gente sabe quantos pedaços ela vai obter. Então, eu vou indicar essas duas contas aqui, ó. Vou fazer essa parte um pouco mais rápida porque o nosso tempo acabou. 90 dividido por 6... E aí, a gente faz 78 dividido por 6, para saber o total de pedaços, tá certo? Isso aqui é para saber a quantidade, deixa eu até subir um pouquinho. Isso aqui é para saber a quantidade total de pedaços que ela vai ficar. O 90 dividido por 6 vai dar 15. Então, o primeiro tecido, ela vai ter 15 pedaços. E o tecido de 78, se ela divide em tecidinhos de 6 metros, ela fica com 13 pedaços. Então, vocês podem escrever... Sim, eu sei. É porque eu não posso deixar o exercício na metade, Sofia. Então, a resposta final aí, vocês vão colocar que ela vai ter um total de 28 pedaços, né? De 6 metros cada um. Tudo bem? Bom, pessoas, na plataforma hoje, lá no site da escola, quando vocês acessarem, vocês vão ver mais exercícios de MC e de MDC, tá bom? E aí, vai ser assim até a data da nossa prova. Tudo bem? Vamos nos despedir? Sofia, vou mais uma vez essa última parte para você, que parece que você não entendeu, né? Ó, o MDC deu 6. Isso quer dizer que cada pedacinho desse tem 6 metros, tá vendo? Só que o exercício também perguntou quantos pedaços ela vai ter. Então, eu peguei isso aqui, ó, esse tecido de 90 metros e dividi por 6, para saber quantos pedaços. Mesma coisa eu fiz com esse, 78 dividido por 6, para saber quantos pedaços, tá bom? Então, é um total de 28 pedaços e cada pedaço tem 6 metros. Beijos, pessoas. Fiquem com Deus, a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Boa prova hoje mais tarde para vocês. Beijo.